Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições. E hoje eu quero comentar um pouco com vocês acerca de uma das características, que o próprio Hahnemann, lá quando foi fundar a homeopatia, coloca, para ela. Então ele sempre fala, olha, essa é a verdadeira medicina racional, né? Então, homeopatia terapêutica, medicina, então um modo de tratar racional, um verdadeiro modo racional. E aí a gente já, logo, quando a gente escuta isso, a gente pode pensar, poxa, mas então a alopatia não seria então uma terapêutica irracional? Eu digo que sim, e preciso explicar o porquê sim, né? Isso aqui, pessoal, é muito sério, tá? Porque é uma coisa que a grande parte dos homeopatas ainda não entendem, tá? Principalmente no Brasil, né? Vocês sabem que eu sou um grande crítico aqui da formação dos homeopatas no Brasil, o quanto que os homeopatas, eu sei que eles não estudam, eu sei que eles não estão a par das questões mais profundas da homeopatia. Então esse é um ponto extremamente necessário de um homeopata, que o homeopata deveria ter para si, né? A homeopatia, ela é uma terapêutica que tem uma lógica, que enxerga uma lógica na saúde e na doença do homem, tá? Então a homeopatia, ela lida de um jeito diferente com a patologia, com a fisiologia, com a patologia, com a imunologia, com as ciências médicas básicas, né? Não é que ela discorda delas, porque não tem como necessariamente discordar das coisas das ciências médicas, né? Obviamente, mas ela dá um sentido diferente e ela unifica todas elas, né? A homeopatia, ela consegue vir com um conhecimento geral acerca da saúde do homem, tá? E é isso que a diferencia da alopatia, e é por isso que a gente fala que, na verdade, é por isso que foi sempre isso que o Hahnemann falou, na verdade, a homeopatia é a única realmente terapêutica que é racional, que vê uma razão, que vê um sentido na saúde do homem e que trabalha usando esse sentido que está em nós, que já faz parte do nosso organismo, do funcionamento do organismo humano. Poxa, mas então a alopatia, ela não é racional? Mas como que a gente pode falar isso, né? Hoje em dia os estudos para se achar uma droga nova, para fazer um medicamento novo, né, os estágios dos estudos clínicos, todo o estudo ali molecular que a gente tem hoje, né, para eu reconhecer ali os receptores de uma droga, para eu conhecer ali como que a droga vai melhor se encaixar naquele receptor para atuar da melhor forma, para ser o mais específico possível para aquele tipo de célula, para atuar somente gerando um efeito ali naquele problema que tem, não agir em outras partes do corpo, né? Todo o processo molecular, toda a sintetização de drogas cada vez mais específicas, mais tecnológicas. Então, assim, é óbvio, pessoal, que aqui o termo irracional, eu não estou me referindo, àquela alopatia, ao modo como aquela alopatia antigamente, lá na época do Hahnemann, atuava, né? Aquela alopatia de antigamente era uma alopatia que aplicava uma série de medicamentos completamente desconhecidos, né, com os seus efeitos desconhecidos, e de uma forma muito inadequada, né, muito em superdosagens, né, causava muitos males. Mas eu me refiro ainda numa alopatia que ainda assim, claro, os medicamentos têm uma tecnologia ainda muito diferente da época de Hahnemann, né? A gente até falou disso em outro vídeo. É óbvio, os medicamentos hoje em dia são muito mais seguros, muito mais específicos, né? São muito mais tranquilos de se utilizar. Contudo, ainda assim, hoje em dia, os tratamentos homeopáticos, os tratamentos alopáticos, eles continuam irracionais, porque eles deixam de enxergar e levar em consideração o modo como o corpo trabalha, o modo como o corpo atua, tá certo? Então, sendo assim, a gente ainda enxerga atualmente, mesmo com toda a tecnologia criada, mesmo com toda a evolução dos medicamentos alopáticos, a gente ainda enxerga uma terapêutica que não consegue trabalhar segundo o modo como o corpo trabalha, segundo a razão e a lógica do nosso organismo. A gente vê sempre uma terapêutica que só consegue atuar quebrando e deslocando aquilo que é o sentido que o corpo está fazendo
aquilo que é o modo como o corpo deve fazer as coisas. Tá? Então eu sempre falo para as pessoas que o problema maior da alopatia é que ela não trata, ela não gera um tratamento. Ela sempre gera o quê? Um combate dos sintomas, uma diminuição sintomática, um combate efetivo contra os sintomas que o organismo está produzindo. Ou seja, o organismo ele cria, ele tem uma linguagem, e a linguagem da doença é os sintomas. O Hahnemann sempre explicou isso para a gente. Então, o corpo ele se expressa, ele fala que algo tem errado através da sintomatologia. O problema é o seguinte, a alopatia ela faz de tudo para sempre combater a sintomatologia. Mas Léo, muitas vezes ela vai tentar tratar a causa também. Sim, mas é sempre do jeito errado. É sempre do modo inadequado, é sempre do modo que é tentando combater uma coisa que, no fundo, não é o grande problema. E a gente vê, por exemplo, os tratamentos com antibióticos. Não, a gente tem que tratar a causa, então eu vou tratar a causa lá, que é, na verdade, a bactéria. Só que o problema é esse. No fundo, nós já sabemos que a causa única e específica não é a bactéria, não é o vírus, e não pode ser. Tem que estar envolvidos uma série de outras questões. Aquilo pode ser um pedaço da causa e um pedaço da doença como um todo, mas não pode ser a única causa. Então eu não posso só ir lá e matar e achar que isso vai resolver todos os problemas. Isso resolve uma parte dos problemas, só que outros problemas continuam. Então a homeopatia, pessoal, ela é racional por quê? Porque ela engloba tudo. Ela colhe todas as ciências médicas e junta tudo isso e unifica num conhecimento único de que, olha, eu preciso seguir esse caminho aqui. Eu preciso seguir um caminho onde eu estou tratando a pessoa, onde eu estou tratando a sensibilidade da pessoa, onde eu estou tratando a imunidade da pessoa, onde eu estou tratando os processos fisiopatológicos, o modo como a pessoa reage. A homeopatia trata a pessoa. Então, quando a gente vai pesquisar um remédio homeopático, por exemplo, só para exemplificar para vocês, eu pesquiso o modo como a pessoa reage a uma influência. Eu pesquiso o modo como a pessoa trabalha, faz a doença. Isso é um pouco diferente, difere de pessoa para pessoa. As sensibilidades que geram as crises, as sensibilidades que geram os problemas das pessoas, o modo como ele faz a doença é um modo... Essa dor que essa pessoa sente, ela é uma dor que começa rápido e termina rápido, ela é uma dor que vem devagar e demora para ir embora. Ou seja, tudo isso vai mostrando para a gente o modo como o organismo da pessoa trabalha, o modo como ele faz os sintomas. E a homeopatia, ela junta tudo isso e trata tudo isso, porque ela está tentando tratar a pessoa. Então, por que a homeopatia é uma medicina, é uma terapêutica racional? Porque ela tenta caminhar junto com o organismo, enxergar aquilo que de fato o organismo tenta fazer. O Hahnemann sempre buscou por isso, ele sempre buscou tentar reconhecer de fato o caminho que o organismo precisa fazer para alcançar a cura verdadeira. Né? E o que é cura verdadeira para o Hahnemann? Depois vocês vão lá e assistam aquele vídeo que eu sempre falo aqui. O que é cura e o que é melhora para a homeopatia. Então vocês vão lá e vejam esse vídeo. Então isso é muito importante. Por quê? Porque não é só fazer sumir aqueles sintomas de agora. Né? E aí eu entro aqui para vocês e trago a questão do doenças crônicas. Né? O Doenças Crônicas, o livro do Dr. Hahnemann, o segundo livro que ele soltou em importância, né? É o segundo aí mais importante dele, depois do órgão. A gente até fala que, na verdade, eles se complementam. O Doenças Crônicas é um livro onde o Hahnemann está preocupado com isso. Porque ele via que mesmo aqueles tratamentos homeopáticos, que na época eram melhores do que os tratamentos alopáticos, mesmo assim, mesmo sendo melhores, eles ainda não traziam uma cura verdadeira. Eles não traziam uma resolução da sensibilidade patológica que o paciente tinha. Eles não traziam uma resolução de uma série de outros problemas que o paciente poderia ter também. Então, os medicamentos até que atuavam bem, até que faziam uma coisa interessante, até que tinha ali, até que os sintomas desapareciam por um tempo. Só que depois voltavam. Só que depois voltava até de outros formatos, em outros tipos de doenças. E isso tudo é muito próprio, porque o Hahnemann se preocupou com isso. Mas peraí, por que está voltando?
Por que passou um breve período de tempo e eles estão retornando? Por que está aparecendo outras doenças mais graves? Será que aquele tratamento que a gente fez não foi um tratamento adequado? E aí, como alopata, o que um alopata pensaria? Não, aquela doença lá de trás, a gente tratou, né, deu tudo certo, e agora apareceu uma outra. Né? Ou seja, esse modo de enxergar a patologia, esse jeito de enxergar as coisas, alopático, é um modo irracional. É um modo que deixa de enxergar a conexão entre os processos patológicos, entre as doenças, entre os sintomas. Deixa de enxergar a conexão de que o corpo tem um caminho, de que a patologia, a saúde do indivíduo, ela tem um caminho que vai crescendo do menos grave para o mais grave. E isso é muito nítido. O Hahnemann já expôs isso assim, extensamente para a gente e extensamente no livro Doenças Crônicas. Então eu sempre falo para as pessoas que o órgão ele apresenta ali a homeopatia. Mas o Doenças Crônicas ele não tem só uma importância para a homeopatia. Doenças Crônicas ele tem uma importância para a medicina do mundo, geral. Porque ele lembra a todas as pessoas que a saúde e a doença têm uma lógica, que o organismo ele tem um caminho, que ele tem uma razão, as coisas funcionam segundo uma razão. Então, o alopata ele não consegue enxergar isso. Por isso que os tratamentos alopáticos eles são completamente distoantes. É por isso que existem as especialidades. As especialidades elas existem com essa função. Ah, não, agora vamos tratar aquilo lá porque ele teve uma outra doença lá, mas aqui não tem nada a ver com isso daqui. E é assim. E aí você vai dando remédio, você vai tratando isso, agora trata aquilo, depois trata aquilo outro. Na hora que você vai ver, a pessoa está num leito prestes a morrer. Por quê? Porque você só foi piorando a doença da pessoa. Porque você só foi combatendo os sintomas. Você não foi tratando a pessoa como um todo. Ou seja, de fato, a alopatia é uma medicina irracional olhando por esse termo, tá? Por essa questão. E a homeopatia, de fato, é uma medicina racional, é uma terapêutica racional, que tenta enxergar o caminho da saúde do homem, tenta enxergar a lógica que existe na nossa saúde, tá certo? Então, pessoal, é mais ou menos isso que eu queria expor para vocês e falar que agora a gente começou um novo módulo lá na Escola do Lições, tá? Um módulo onde a gente está estudando o Doenças Crônicas, tá? Que é esse livro que eu cito aqui para vocês no vídeo de hoje. Tá? É esse aqui. Então, a sua natureza peculiar, a sua cura homeopática, tá? Esse livro, e esse trabalho do Dr. Hahnemann, ele é uma das coisas mais importantes que eu acho para a medicina do mundo. Por quê? Porque ele traz realmente essa lógica que nós temos que ter para enxergar as doenças, para enxergar a saúde, tá certo? E ele é um marco na homeopatia, por quê? Porque ele traz um grande problema que até hoje em dia os homeopatas também têm, de tratar, mas nunca tratar de um modo homeopático. O que é totalmente possível. Então, todos os homeopatas, eles têm a possibilidade também, e na verdade, principalmente no nosso país, é o que mais é realizado, de tratar o paciente com medicamentos homeopáticos, só que tratar num formato alopático, ou seja, combatendo sintomas e não tratando a doença, e não tratando o indivíduo, e não tratando de fato o quadro da pessoa. Né? E é isso que depois leva ao que a gente vê a uma equiparação. Ou seja, hoje, os homeopatas, às vezes, são equiparados aos alopatas, por quê? Porque eles só conseguem fazer as mesmas coisas, ou seja, combater sintomas. Não conseguem mais trazer curas realmente verdadeiras, duradouras, realmente grandiosas, porque esqueceram, por exemplo, de doenças crônicas. Esqueceram que a homeopatia tem um olhar diferente para a saúde do indivíduo, para a fisiologia, para a imunologia, para a patologia do indivíduo. Né, para todas essas, que a homeopatia ela tem uma capacidade de unificar tudo isso e botar uma razão em tudo isso. Tá certo? Então, pessoal, por esse vídeo é isso. Fica aí a minha indicação, tá? Quem desejar se inscrever lá na Escola do Lições, venham, falem com a gente, mandem uma mensagem aqui nesse vídeo ou
segue a gente lá no Instagram, manda uma mensagem para a gente lá no direct, tá bom? Mas só para avisar então para vocês, a gente começou esse módulo, começamos ontem, tá bem? Então tá bem no início aí, e eu já exponho para vocês que, ó, não tem jeito, tá? Se você quer ser um homeopata sério, minimamente sério, você tem que estudar doenças crônicas e, claro, uma série de outras coisas, mas o Doenças Crônicas é um livro, né? É um trabalho, é um estudo que tem que ser realizado, senão, desculpa, não dá para ser homeopata sem aquilo ali, tá certo? Pessoal, muito obrigado mais uma vez, deixa aí sua avaliação, sua curtida, compartilha o vídeo com seus colegas e até mais. Tchau, tchau.